Evangelho, segunda-feira da terceira semana do tempo do Advento. Hoje, memória de Santa Luzia, Virgem e Mártir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da terceira semana do tempo do Advento, hoje memória obrigatória de Santa Luzia, Virgem e Mártir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos reserva um presente para essa segunda-feira da terceira semana. A memória de Santa Luzia. Ontem tivemos a graça de celebrar, no mesmo dia, a festa de Nossa Senhora de Guadalupe, que em muitas paróquias do nosso Brasil e também em algumas regiões do nosso Brasil, foi festa solene por se tratar da padroeira, e celebramos toda a Igreja o terceiro domingo do Advento, com a figura de São João Batista. Recordar a nossa Mãe Guadalupana, recordar a aparição da Virgem Maria ao índio Juan Diego e a entrega da grande imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, que converteu todo o povo asteca com apenas a apresentação. Em si, a imagem de Nossa Senhora trazia uma mensagem única que levava em direção a seu filho Jesus e que introduziu todo o mundo asteca na maravilha do sacrifício eucarístico. Aqueles que tiveram a oportunidade de acompanhar o vídeo que ontem publicamos, uma parte do documentário feito a respeito da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe é de uma grande beleza, e imaginar a delicadeza de Deus em conduzir dessa forma o povo asteca à compreensão da mensagem da revelação, pelas mãos de Maria. E ontem vimos João Batista que, como uma flecha, aponta na direção de Jesus e conduz todos aqueles que vinham até ele e perguntavam como viver o caminho de conversão. João não apenas instrui, sendo ele, ao mesmo tempo, pregação e testemunho. Ele é a palavra, ele é a voz. Cristo é a palavra, como Santo Agostinho, brilhantemente na homilia de ontem na Liturgia das Horas, aqueles que tiverem a oportunidade de ver, o ofício das leituras trouxe o texto de Santo Agostinho. O texto tem como base o Evangelho de São João, mas se adequa, obviamente, com um equilíbrio, com uma perfeição enorme ao Evangelho que ontem ouvimos de Lucas. João é a voz que clama no deserto. Jesus é a palavra. Mas ao mesmo tempo, como vimos ontem, o falar, o anúncio de João, a evangelização, que era a expressão usada, que João realizava, o anúncio da Boa Nova, era acompanhado pelo seu testemunho de vida. Isso, durante a segunda semana, tivemos a chance de observar de vários pontos de vista diferentes, sempre o mesmo evento. João, como homem de Deus, capaz de ouvir a voz do Senhor, assim o era, porque o seu coração era uma fornalha de amor. E consideramos ainda esse aspecto, muito, como posso dizer, circunstancial, de que às vezes passa um pouco à margem do nosso olhar
religioso. As vestes de João, a vida de João no deserto, uma vida completamente entregue ao serviço do Senhor. Gafanhoto e mel não é a melhor dieta do mundo, mas é aquela que se pode ter no deserto, sem que se perca tempo para estar cumprindo o serviço do Senhor. Aqui vemos a total prioridade e entrega de João ao anúncio do Evangelho. O zelo de fato pela casa do Senhor o devora, o consome. João se entrega totalmente, nenhuma de suas necessidades passa adiante do seu compromisso de fazer o caminho do Senhor aplainado, ou seja, do seu compromisso de chamar os homens ao arrependimento e à conversão. E recebe a todos, dia e noite, incessantemente. E para cumprir a missão que o Senhor lhe confia, se vê obrigado a escolher uma vida e a viver uma vida de austeridade, mas não obrigado por constrangimento, mas obrigado pelo amor que sente. O amor nos compromete, não nos constrange. Quem ama se torna comprometido, não constrangido. Quem ama se compromete. E o comprometimento com o zelo pelas coisas de Deus levava-o à simplicidade e à aceitação de uma vida austera. Se nós procuramos buscar por primeiro a austeridade para depois amar, sinto muito te dizer, meu amigo, não vai dar certo. Porque a gente está diante de uma artificialidade. Primeiro o Senhor suscita em nós o amor. E na medida em que vamos escolhendo amar e amando, aceitamos a austeridade das condições pessoais em relação a nós mesmos, para que possamos nos dedicar mais às coisas de Deus, daqui nasce a disciplina espiritual. A disciplina espiritual tem como ponto de partida a eloquência do amor de Deus em nossa vida. É importante ter isso claro. E assim foi na vida de todos os grandes santos e santas. Conhecendo e mergulhando na experiência do amor de Deus, iam caminhando sempre mais à urgência de viver e de realizar aquilo que o Senhor pedia, e não sobrava tempo para eles mesmos. João, indo para o deserto onde o Senhor o conduziu, para cumprir o que o Senhor lhe pedia, aceitava comer o que tinha à mão, se vestir com o que era típico dali. Ele não criou um estereótipo, não fez uma caricatura. Ele seguiu o caminho que o Senhor lhe pediu e foi aceitando as condições desse caminho porque não queria perder um minuto sequer com qualquer necessidade sua, como trabalhar para ganhar o próprio dinheiro, procurar um alimento que fosse um pouco melhor, tentar arranjar uma veste que pudesse ser um pouco mais satisfatória do que aquela. O seu tempo e todo o seu esforço era exclusivamente para aquilo que Deus lhe pedia. E todo o restante como viesse. O suficiente que Deus concedesse. Estava bom. Que grande simplicidade do coração desse homem. Por isso, o falar de João, o anúncio de João, era também um grande testemunho. As pessoas não vinham até João só por conta de suas palavras, mas ao verem o seu modo de vida, meu irmão, minha irmã, vivendo assim, está estampado nele o que ele professa na sua pregação. Quem olha para João, vê Jesus. Olha que forte. Não é sem razão que pensavam que ele era o Messias, não é verdade? Olhando para ele e vendo o amor que o inflamava, e vendo no seu olhar e nos seus gestos e na sua escolha de vida tudo aquilo que ele mesmo falava, com que docilidade João não ensinava os homens a cumprir a caridade uns para com os outros, a contentar-se, como ontem falávamos, né? São
Pedro Crisólogo escreve assim, o famoso bispo de Ravenna, padre da igreja: João Batista ensinava com palavras e com obras. E desse modo São Pedro Crisólogo nos recorda isso que ontem vimos e que hoje vem à tona no Evangelho e também no testemunho de Santa Luzia. É preciso que, como pais e mães, é preciso que, como cristãos, como coordenadores de grupos, como cristãos dentro de uma sociedade, de uma comunidade, nós possamos ensinar como João ensinou, ou seja, com palavras e obras. João Batista ensinava com palavras e obras. Mestre verdadeiro mostrava com o seu exemplo aquilo que afirmava com suas palavras. Olha aí. O saber faz o mestre, mas é a conduta que confere a autoridade. Estão percebendo? A autoridade da pregação de João vem da escolha de vida que ele fazia. Por escolher amar quem o havia amado desde toda a eternidade, as suas palavras e o seu ensinamento como maestro, como mestre, era pleno de autoridade. O saber faz o mestre, mas é a conduta que confere a ele a autoridade. Ensinar com obras é a regra daquele que pretende instruir de fato. A instrução com palavras é a sabedoria. Mas quando passa pelas obras, é então virtude. Olha que bonita essa conclusão de São Pedro Crisólogo. A instrução com palavras, ela é sabedoria, ela é a transmissão de uma sabedoria. Mas quando passa pelas obras, quando eu ensino através das obras, eu estou ajudando o meu irmão a edificar uma virtude, a consolidar não apenas um entendimento, mas um ato, um comportamento, uma conduta que amálgama a sua inteligência, a sua vontade e o seu agir. As 3 dimensões. Por conseguinte, diz São Pedro Crisólogo, a sabedoria, ela é autêntica quando está unida à virtude. Só então podemos dizer que é divina e não humana. Olha que significativo. Quando a sabedoria se une à virtude, então estamos diante de alguma coisa que não é simplesmente humana, mas é divino. Porque o cumprimento, é aqui voltamos, de toda obra de caridade, de todo bem praticado, é sempre sob a inspiração de Deus. E toda virtude praticada à luz do Evangelho, ela tem o seu máximo esplendor porque ela é conduzida pelo próprio Senhor. Então, palavras bem simples, mas muito claras de São Pedro Crisólogo nos ajudam a compreender mais a abertura dessa terceira semana. E quem, como a Virgem Maria, como a nossa Mãe Guadalupana, poderia nos conduzir nesse caminho da prática das boas obras? Ela que o tempo inteiro intercede por nós e cuida de nós para que nós possamos ouvir as palavras da Igreja, ouvir as palavras de seu Filho, e assim tornarmos-nos homens e mulheres sábios. Mas ela não quer nos conduzir apenas ao conhecimento, ela quer nos levar, nos revestir também com a autoridade que é própria de Deus, o que significa que ela não apenas nos conduz para que possamos abrir os nossos ouvidos para acolher o ensinamento dos céus, mas que nós possamos também aplicar as nossas vidas no exercício das virtudes, ou seja, no cumprimento das boas obras, inspiradas por Deus em cada um de nós. Bendita Mãe do Céu, que nos acompanha e nos protege. E olhe o Evangelho de hoje, meus irmãos. Estamos em Mateus, capítulo 21. E os judeus vêm até Jesus e questionam a sua autoridade. Olha aí.
o tema da autoridade aparecendo. Esse tema ele continua também no Evangelho de amanhã, né? Aliás, o ponto de interpretação que a gente vai ver hoje no diálogo de Jesus se completa no versículo 32, que ouviremos amanhã. E eles então vão até o Senhor e falam: com que autoridade fazes essas coisas? Bom, se a autoridade vem, como diz São Pedro Crisólogo, né? Se a autoridade ela vem da conduta, o que significa dizer que se eles estão em dúvida sobre a autoridade de Jesus, significa que eles não estão reconhecendo a conduta do Senhor como uma conduta messiânica, o que é escandaloso, porque Jesus cumpria todos os sinais messiânicos. Então, como podem eles, conhecendo os sinais messiânicos, não reconhecê-los? Duas coisas. Ou é ignorância, o que provavelmente não está acontecendo, porque eles conhecem esses sinais, ou então eles estão rejeitando esses sinais. Mesmo reconhecendo-os, não querem declará-los, o que é muito grave. E a gente entra naquilo que a gente viu no domingo sobre a questão da consciência. Vocês lembram aquele discurso da consciência que falamos? O padre pega aqui por um instante o texto de São Cláudio, quando ele falava que, por fim, a consciência não apenas ela pode, então, não querer, o homem pode não querer ouvir a voz da consciência, ele pode e desprezá-lo, ele pode então querer que a consciência fale aquilo que ele quer ouvir, ou pode simplesmente ignorá-la, ou resiste, ou tenta modificá-la em favor do seu próprio interesse, ou então o terceiro, que é o mais grave, que é ignorá-la completamente. Então esses homens eles estão numa atitude muito grave, porque eles têm o conhecimento, mas eles não querem reconhecer. Não querem reconhecer. Isso fica claro na continuação do texto, né? Quando Jesus repropõe com uma pergunta, recoloca uma pergunta. Eles fazem uma pergunta e Jesus diz: se vocês me respondem a pergunta que eu vou fazer, aí eu dou a resposta que vocês estão me pedindo. Por que Jesus faz isso? Deus não perde tempo, meus amigos. Que fique claro isso. Deus não perde tempo. Como assim, padre? Se eles dizem que reconhecem, o Senhor vai não apenas elogiá-los. Se eles reconhecem a verdade, o Senhor não vai apenas elogiá-los, vai instruí-los nesse caminho da verdade. Se eles não reconhecem, se eles dizem que não vem do céu, né? A pergunta era sobre o batismo de João. Se vem de Deus, bom, tudo aquilo que João falou, então também vem de Deus, o que significa que ele é o Messias e vem o reconhecimento de Cristo como Senhor e Messias. Pronto, está ali a autoridade clara, né, da qual eles perguntavam. Então, de fato, a autoridade messiânica está sobre ele porque ele é o Messias. Agora, se eles dizem, não, nós não reconhecemos o que, ou seja, vem dos homens o batismo de João, então o Senhor ia poder exortá-los e corrigi-los ao caminho da verdade. Deus exorta e orienta no caminho da verdade, Deus sustenta e aprofunda o caminho, a vida daqueles que caminham na verdade, né? Então o Senhor nos sustenta no caminho da verdade e nos impulsiona, ou então, se estamos fora do caminho da verdade, o Senhor nos exorta e nos orienta aquele caminho. A outra opção é você parar no meio. Não sabemos. O não sabemos deles deixa claro que eles estão fechados. Eles não querem saber de fato de serem ajudados por Deus. Não queremos absolutamente nada de ti. Porque na narrativa de Mateus fica claro que eles começam a arrazoar, ou seja, arrazoavam, até um termo antigo que tem na Bíblia de Jerusalém. Eles arrazoavam entre si, dizendo: se respondemos do céu,
ele nos dirá: por que então não crestes nele? Versículo 25. Se respondemos dos homens, temos medo da multidão. Então, vamos dizer que nós não sabemos. Como assim? Né? Se eles não querem ouvir e estão deliberando intencionalmente não ouvir, uma coisa é dizer: eu não sei onde está a verdade, por favor me ajude a vê-la. Outra coisa é dizer: nós sabemos, ou ao menos percebemos onde está a verdade, mas não queremos que você fale nada sobre isso. Não queremos que você aponte na direção dela. Não queremos que você nos ajude em nada. Sabemos onde ela está. Pronto, sabemos. Mas não queremos saber dela. Muito bem. Diante disso, o Senhor não desperdiça palavras. Não significa que o Senhor não irá dizer: o Senhor disse para todos aqueles que estavam ali e queriam ouvir onde estava a verdade, e o Senhor ensinou a todos eles. Mas o diálogo com os fariseus aqui tem um elemento de força muito grande sobre esse aspecto. Qual aspecto, Padre? O homem que percebe onde está a verdade, mas não quer saber dela. E se fecha completamente para o Senhor. Nós podemos dizer: poxa, mas Jesus então desistiu deles? Aí a gente vai lá para o versículo 32, que é a parábola de amanhã dos dois filhos, né? Onde Jesus conclui dizendo, segundo a narrativa de São Mateus, deixa o Padre pegar aqui: pois João veio a vós num caminho de justiça, e não crestes nele. Olha o Senhor falando que eles não falaram, mas pensaram. Os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, vendo isso, nem sequer reconsiderastes para crer nele. E o que parece não dito no primeiro momento pelo Senhor, depois é dito. Não que o Senhor caia em contradição, ele não disse agora para dizer depois, ele mudou de ideia. Não, não. No momento sucessivo, o Senhor está contando a parábola para todos. A gente não pode ignorar que esse diálogo está se passando ali no meio da multidão. Então existe tantas outras pessoas que estão acompanhando o diálogo, e aqueles homens são investidos de autoridade, e dizer o não sabemos pode trazer a confusão e perturbar o coração de muitos. Então o Senhor afirma a verdade na sequência, através da parábola. Mas ele marca esse divisor de água para a vida dos fariseus. A não resposta ali é quase como aquela desgraça do Antigo Testamento que os profetas tanto temiam. Deus desistiu de nós. Por conta dos nossos pecados, nos abandonou a nossa própria sorte. Ó Senhor, não nos abandoneis mais, jamais. Nós precisamos de Ti, não nos deixe sozinho. Recorda-te de nós, Senhor. Por favor, tende misericórdia, súplica tão bonita do Antigo Testamento, do medo de ser abandonado por Deus. Os ímpios são aqueles que foram entregues à própria sorte. Então, nesse momento aqui, o Senhor marca um divisor de águas. Muito bem, se vocês não sabem porque não querem saber, eu também não direi. É aquela palavra do Antigo Testamento. Ah, é? Então vocês agora estão sob a própria sorte, porque Deus veio ao encontro de vocês e vocês deliberadamente, sabendo que Ele veio, não quiseram saber dele. Então é duro, o texto é realmente muito duro, né? Mas ao mesmo tempo é belo ver a delicadeza de Jesus com a satisfação em favor de todos os demais que por conta daquela atitude poderiam permanecer confusos, perplexos ou mesmo poderiam permanecer um pouco desorientados. E o Senhor, na continuação, com a parábola dos dois filhos que vamos ouvir amanhã, cuida de todo o restante da multidão de uma forma tão delicada, de uma forma tão clara, tão amável, tão cheia de misericórdia. E no final, exorta aqueles ali, mostrando que Deus, ainda que tenha a mão forte na hora de puxar a orelha,
não desiste de seus filhos. E deixando mais uma vez claro para a gente que a condenação eterna não se passa pelo desamor de Deus ou pela desistência que Deus tem em relação a amar-nos, mas no fato de que o homem, sendo amado por Ele, não quis amá-lo e tampouco permanecer amando. Isso é escandaloso, é duro e triste de ver, mas a Sagrada Escritura nos mostra que, infelizmente, existem corações assim e que terminam a própria história desse modo, o que é uma forma desgraçada. E hoje celebramos a memória de Santa Luzia, que já jovem, decidiu consagrar sua vida ao Senhor, a viver uma vida inteiramente para Ele. É uma jovenzinha da mesma região de Santa Ágata. Estamos falando da Sicília, da região de Siracusa, a Santa Ágata Marte, da região de Catânia. Foi algum meio século antes de Santa Luzia, um testemunho para essa jovem, que também se consagrou ao Senhor e quis devotar sua virgindade em amor a Cristo. Consagrou sua vida a Ele. Mas era uma jovem de uma família nobre e queria viver dessa forma, mas era prometida em casamento a um homem que não era nem mesmo cristão. Nesse espaço de tempo, sua mãe adoece e, por conta dessa doença, Luzia propõe que seja feita uma peregrinação até o túmulo de Santa Ágata, ou Águeda. E nessa peregrinação, sua mãe fica curada. E esse fato miraculoso leva a mãe a consentir a decisão da filha e a lutar pela decisão da filha, o que era uma decisão muito estranha para a época, né? Muito fora de norma, porque os casamentos eram orientados, e isso asseguraria para toda a família um benefício e uma condição social e histórica muito importante. Não casar-se significaria perder isso. Só que aquele que não foi recebido como marido a denuncia como cristã para que ela seja condenada. E o governador de então, período de Diocleciano, um dos imperadores que perseguiu ferozmente os cristãos, o governador da época, do período de Diocleciano, que comandava toda aquela região, o procônsul, como se chamava na época, Pascácio, quer realizar um ultraje contra Santa Luzia. E diz que se ela quer manter a pureza para Cristo, vai levá-la ao prostíbulo da cidade para que ela fosse violada e se tornasse impura diante de todos os homens, mostrando que quem comandava sobre a vida de cada cidadão era a autoridade de César. Bom, diante disso, Santa Luzia responde com uma frase que faz tanto pensar a pregação de São João Batista, com uma simplicidade e uma entrega total nas mãos do Senhor. Ela diz: o corpo contamina-se se a alma consente, mostrando que a regência está sobre o coração, sobre a alma. Você pode até me submeter a esse tipo de ultraje. Eu posso até passar por uma situação como essa, mas o coração só se contamina, o corpo só se contamina, de fato, quando o coração consente com a maldade. Recordando bem as palavras de Jesus, que nos diz que o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas aquilo que sai de seu coração. Muito bem, debochadamente o procônsul mandou que ela fosse arrastada até o prostíbulo. Só que o seu corpo se tornou tão pesado que nem 10 homens conseguiam sequer movê-la do chão. E dessa forma, impressionados com a situação, não puderam cumprir o que queriam de violá-la, levando-a a esse lugar. Mas, por ódio
ao fato de que uma força extraordinária impedia de cumprir tal ato, se precipitaram contra ela com diversos tipos de flagelo e diversos tipos de sofrimento. E depois de uma série de feridas e de agressões feitas contra ela, finalmente com a espada lhe decapitaram e dessa forma ela entregou a vida. Algumas tradições mais antigas falam a respeito das feridas nos olhos, e daí a tradição de Santa Luzia como a protetora dos nossos olhos. Mas a primeiríssima tradição, com a iconografia dos olhos, está relacionado exatamente ao testemunho de Santa Luzia. Luzia, cujo nome vem de lux, que significa a luz, né? Então, Luzia é aquela que é a filha da luz. E seja a sua escolha de ser toda de Cristo, seja a sua palavra claríssima diante do seu algoz, o corpo não se contamina se a alma, o corpo contamina-se se a alma consente, mostrando que dessa forma é a luz de Cristo que brilha em nosso coração e que preserva o nosso coração de toda sombra de pecado. Daí a intercessão de Santa Luzia, para que nós possamos manter a pureza de coração, a grande intercessão de Santa Luzia em nosso favor, não só pelas nossas vistas, pelos nossos olhos físicos, mas a intercessão dela para que os olhos da fé, para que os olhos da alma estejam iluminados pela fé no nome do Senhor, para que com os olhos da alma nós consigamos ver com clareza onde está Cristo e possamos segui-lo. Pois, por meio dele, por meio da sua palavra, temos luz para conduzirmos os nossos passos nessa vida. Que Santa Luzia interceda por nós e nos ajude a sermos homens e mulheres fortes na fé, capazes de seguir ao Senhor por onde Ele for. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Luzia, pela intercessão de São João Batista e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires e das Virgens, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.